Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Ita Cuidadora. Eu sou a Ita Maciara e no vídeo de hoje vamos falar da importância da rotina na vida de você, cuidador, e do seu ente querido. Então, gente, preste atenção que esse vídeo é de suma importância. Assista até o fim porque as dicas são maravilhosas. Para começar, vou te dizer que a rotina ela vai estar diretamente ligada ao seu nível de estresse ou de falta dele. Isso mesmo que você está ouvindo. Você sabe, né, se você já cuida do seu ente querido ou se você que está me assistindo e ainda não cuida, esteja ciente que cuidar de uma outra pessoa, uma pessoa que necessita de cuidados constantes, é muito estressante. Por isso que a rotina ela é de suma, ou melhor, de extrema importância na sua vida, ok? Mas eu vou destrinchar para vocês tudo bonitinho. Vou falar para vocês do porquê uma rotina é importante. Uma rotina determina a hora que o idoso, e você vai levantar, a hora que vai dormir, a hora que vai comer, que vai tomar medicação, o dia que vai para o médico, o dia que não vai para o médico, o dia que tem fisioterapia. Tudo isso tem que estar programado. Para quê? Para que seu dia renda, para que você consiga fazer um bom trabalho cuidando do seu ente querido e também para que você consiga ter um tempo para você. Isso mesmo. A gente, cuidador, precisa de um tempo para a gente. Para você que é cuidador profissional, tem o seu tempo, porque você tem a hora de entrar e a hora de sair do trabalho, não é verdade? Por mais que você seja apegada ao seu paciente, ainda assim você tem a hora para você, a hora de ir para a sua casa, aonde você não tem que estar constantemente ligado àquele idoso. Porém, você que cuida do seu idoso em casa, essa linha não existe, porque o idoso está com você 24 horas por dia. Então, por isso que é importante você estabelecer uma rotina, tá bom? Mas vamos. Eu trouxe aqui, né? Trouxe não. Eu até fiz, ó, aqui um roteiro para falar para vocês de tudo bonitinho. Então vamos para a nossa primeira dica da rotina. O primeiro, né, bônus, por assim dizer, que você vai ter por estabelecer uma rotina é diminuir o nível do seu estresse e o nível da ansiedade. Primeiro porque quando você fica estressado ou ansioso, você pode não perceber, mas você está passando isso para o seu ente querido. Idoso, por mais que ele esteja no mundo dele, porque tem idoso que está ativo ali com você, mas tem idoso que não, tem Alzheimer, tem Parkinson, tem demência, né? Então ele está a maior parte do tempo dentro do mundo criado na cabeça dele. Porém, ele absorve parte da sua ansiedade, parte do seu estresse. E por isso a importância de uma rotina, certo? Então vamos lá. Primeiro detalhe, a sua rotina tem que ser flexível. Por quê? Porque você está trabalhando, né, com um ser humano frágil, delicado. Então, sua rotina vai ser flexível. Porém, vai ter pontos que você vai ter que fazer, certo? Que isso você vai sempre tentar manter dentro do horário estabelecido. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, o seu caderno, né, o seu celular, o seu computador, e você vai sentar e vai anotar os cuidados essenciais do seu idoso. Porque ele precisa de banho, né? Ele precisa de higiene, além do banho, higiene íntima durante o dia, higiene bucal, alimentação de extrema importância, hidratação, medicação. Você vai colocar tudo que você precisa fazer com o seu ente querido durante o dia. Você também vai colocar do lado médicos que ele tem, fisioterapia se ele tiver, né? Qualquer atividade fora de casa que ele precisa fazer. Ou até mesmo dentro de casa, mas que não depende só de você. Vai estar lá. Você vai colocar em uma outra folha ou do lado
né? Tudo que você precisa comprar mensalmente para o idoso e quanto você tem. Tudo isso vai fazer parte da sua rotina. Uma vez que você tem tudo anotado, né, fica mais fácil de você não esquecer, certo? Agora vamos para a rotina propriamente dita. Você precisa determinar um horário de levantar e um horário de deitar, certo? Isso é muito importante, não só para você, mas para o seu idoso. Neste ponto, voltamos à rotina flexível. Você não vai determinar que um idoso que acorde às 10, vai levantar às 6, certo? Você vai criar a rotina usando como base os horários que o idoso já tem. Tem idoso que acorda às 6 horas. Não adianta você querer que ele acorde às 9. Tem idoso que só acorde às 10. Não tem como você querer que ele acorde às 6. Você está me acompanhando? Você vai prestar atenção no horário que o seu idoso costuma acordar, né? Uma coisa que eu aprendi nos meus anos de cuidadora é que o idoso não se adapta a gente. É a gente que se adapta ao idoso. Vai ter momentos que vai ter que usar o meio termo. Mas, no geral, é a gente que se adapta aos horários do idoso, né? Você só vai flexionar e colocar aquilo dentro de uma rotina. Por exemplo, um idoso fictício acorda às 9 horas. Ele sempre acordou naquela hora, você vai colocar aquela hora como horário dele acordar. Então, se ele acorda às 9, automaticamente você vai ter que acordar um pouco antes. Por quê? Porque a gente é que faz as coisas que vêm antes do horário do idoso acordar. E você precisa dessa hora para cuidar de você. Acordar bem, acordar disposta a fazer sua higiene, né? Até tomar o seu café, se você não tem hábito de tomar café junto com o seu idoso. Então, você vai se arrumar, se pentear. Se você é fã das redes sociais, vai entrar nas redes sociais. Vai começar o seu dia. Você está pronto para começar? Prepare o café do seu idoso. Prepare a roupa que ele vai vestir, né? Então, essa hora é importante. Se seu idoso acorda às 9, você acorda às 8. Para que você tenha, ou até mais cedo, para que você tenha um tempo para se organizar e já não acordar no susto, né? Já tendo que correr com banho, com comida, com higiene. Muitas vezes você esquece de pentear o próprio cabelo, não é verdade? Então, determinou a hora de acordar. Seu idoso acorda às 9 e você acorda às 8 no mínimo. Fez isso, você vai determinar. Às vezes, alguns idosos, ou melhor, a maioria dos idosos que eu cuidei tomava banho de manhã, certo? E na prática, eu aprendi que isso não é tão legal. Já explicando, não é que o banho cedo não é legal. Porém, muitos idosos têm uma hora X para fazer suas necessidades fisiológicas. A gente que está em casa, sozinha com o nosso idoso, tem que fazer 1001 coisa, diferente do cuidador que só cuida do idoso. Então, o que é que eu recomendo? Se o seu idoso faz suas necessidades antes do banho, cedinho, assim que acorda, já leva ele para fazer as necessidades e já dá banho. Banho é uma parte muito importante e eu acho que é uma das partes mais demoradas e estressantes para quem cuida do idoso, certo? Então, se o seu idoso faz as necessidades de manhã, já espera ele fazer as necessidades e dá banho, certo? Se ele não tem horário, ou se só faz à tarde, você faz o quê? A higiene dele. É muito, muito, muito importante fazer a higiene do seu idoso assim que ele acorda. Seja com lencinho umedecido, seja com paninho com água, que a gente sabe que lencinho hoje está muito caro, nem todo mundo usa. Mas durante a noite o idoso fez bastante xixi. Aquele xixi ficou em contato com a pele, a ureia ficou lá em contato com a pele a noite toda. Então, você limpando o idoso assim que ele acorda, você evita escárias, maus cheiros, infecção e um monte de outros problemas. É evitado apenas com a higienização assim que acorda.
Lembrando, se ele faz as necessidades de manhã, você já leva para o banho, ele faz as necessidades, você dá banho. Em seguida vai para o café. Se ele não faz, você faz uma boa higiene, tira o pijama, põe uma roupa bonita para que o idoso se sinta bem, desperte. E sim, com ele bonitinho, você vai levar ele para quê? Para tomar o café da manhã que você já preparou antes. Se você tomar café com ele, seu café já está colocado à mesa. Se não, dá o café dele. Tem idoso que toma à mesa, tem idoso que toma na cadeira de roda, tem idoso que vai para o sofá. Você dá o café dele com calma, com delicadeza. Abre as janelas da casa para ventilar, para clarear, para que o idoso tenha ciência do dia e da noite. Tem idoso que não gosta de abrir as janelas, mas é de extrema importância. Porque idoso, assim como criança, troca o dia pela noite. E a rotina vem para estabelecer isso também, certo? A rotina vem para estabelecer, para o idoso, para a mente do idoso, que é dia e que é noite. Dia acordado, noite dormindo, certo? Dê o café para seu idoso, coloque ele onde ele costuma ficar, seja na varanda, no sofá, assistindo TV, ouvindo música. É importante que o idoso tenha uma dessas coisas para que ele não caia no sono. Ele precisa estar esperto, interagindo. Se o seu idoso é um idoso que interage bastante, deixe ele na cadeira confortável onde você estiver para você conversar com ele. Se ele gosta de assistir televisão, põe ele na televisão, um canal um pouquinho mais alto para ele estar sempre ouvindo, uma música que ele goste. E daí vamos lá. Tem gente que fala assim, ai, mas eu não gosto desse tipo de música. Aí não é você, minha filha, é o seu idoso. Se a música que ele gosta é muito diferente do que você gosta, pode colocar ele num foninho confortável, para ele estar lá ouvindo, trabalhando a mente, relembrando os tempos áureos. Então é importante. Deixou o idoso bonitinho, deu o café dele. Se ele já tiver medicação para tomar na manhã, no horário da manhã, utilize o café da manhã para já dar a medicação. É bom você dar no café da manhã porque ele está tomando algum líquido. É mais fácil. Se o idoso tem dificuldade de mastigar, de engolir, você já macera. Usa uma colherzinha e com a outra você amassa, põe um pouquinho de água e dá para o idoso. Então você já viu aí, ó, que sua rotina já andou lindamente. Com o idoso descansando no cantinho dele, você vai cuidar do almoço, da limpeza da casa. Quando você faz a rotina, você determina o horário para tudo isso, certo? Então você vai determinar que hora você vai levar roupa, que hora você vai arrumar a casa, quer fazer comida. Mas sempre vem o quê? Você cuida da parte do idoso, vai cuidar das outras partes. Chegou a hora do almoço, você vai o quê? Trazer seu idoso para almoçar, você almoça junto com ele. Lembrando que o idoso que tem dificuldade de deglutição é de extrema importância que você deixe essa comida pastosa. Mas antes de fazer isso, você vai falar com o médico dele para decidirem juntos o que é melhor para o seu idoso. Ok? Deu almoço. Se é aquele idoso que eu falei anteriormente, que faz as necessidades fisiológicas só à tarde, aproveite o momento que ele vai fazer para dar banho, certo? Por quê? Porque você consegue fazer uma higiene melhor, uma higiene completa. Às vezes você deu banho de manhã, o idoso fez as necessidades à tarde, e daí você vai ter dois trabalhos. Vai ficar estressado com o seu idoso, vai ficar estressado com você, com a sua vida, e isso só vai dificultar as coisas. Então, se é aquele idoso que fez de manhã, tomou banho. Se é um idoso que fez à tarde, você fez a higiene nele e quando ele for fazer o número 2, as necessidades fisiológicas, você aproveita e dá banho. Determine também dias para lavar o cabelo do idoso. Você está correndo o dia todo. O idoso não, o idoso está mais paradinho. Ele não soa tanto. Então não precisa lavar a cabeça do idoso todos os dias. Certo? Determine 2 vezes por semana é suficiente. A não ser que seu idoso tenha uma cabeleira daquela de Rapunzel. Mas não sendo, 2 vezes por semana tá ótimo. Assim você otimiza o tempo do banho. E nesta questão de otimizar, antes de levar o idoso para o banho, já separe tudo que ele vai usar.
roupa, toalha, creme, espumada para assadura. É de extrema importância você separar, porque quando você separa, você otimiza o seu tempo. Quando você está fazendo as coisas, se o idoso está lá sem roupa no banho, você faz com mais calma e agilidade. Você não está estressado e é mais ágil. Quando o idoso está te esperando já lá no banheiro, você fica estressado quando não encontra uma coisa que você precisa. Deixa eu tomar um pouquinho de água, que falar seca a garganta. Então, prepare tudo. E isso serve para tudo, gente. Tudo que você for fazer com o idoso, que precise pegar, que precise mexer, manipular, faça antes de você ir até o idoso. Isso otimiza o seu tempo e diminui o seu estresse e a ansiedade do idoso. Ok? Lembre-se que idoso que usa fralda, precisa trocar a fralda com frequência para evitar escárias. Idoso que vai no banheiro, você precisa verificar as horas que ele faz xixi, para que você consiga levar ele antes. Se ele faz xixi a cada 2 horas, né, então você leva 5 minutos antes para o banheiro. Você fazendo isso, né, você colocando as horas certinhas no papel e você fazendo isso, você diminui o estresse do idoso. Fazer no sofá, fazer na cama, se molhar todinho e você ter que parar o que está fazendo para trocar. Você vai ficar estressado se fizer isso e o idoso ansioso. Então você evita 2 coisas, se antecipando a esta necessidade. Ok, chegamos aí na hora do lanchinho da tarde. Lembrando que até agora eu não falei em água, mas é de extrema importância que você ofereça água o máximo possível ao idoso. É incrível como muitos idosos não gostam de água. Não sei o que acontece, mas eu já cuidei de uma infinidade imensa de idosos e a maioria não gosta de água. Você tem que estar sempre insistindo. E aqui vai uma dica extra. O seu idoso não gosta de água, mas ele gosta de suco, ele gosta de chá, né? Ele gosta de vitamina. Neste ponto da vida, ele precisa estar hidratado. Não necessariamente só com água. Mas se ele não gosta, né, de água, ofereça suquinho. Um suquinho com um pouco menos de açúcar, né? Um suquinho mais natural, mas tenha um líquido prontinho para ele. E daí vai mais uma dica. Deixe uma bandejinha com este líquido do lado, né? Então você pega uma bandejinha qualquer ou uma mesinha e deixa sempre um copo de água e um copo de suco ou um copo de chá do lado. Uma vez você oferece um, outra vez você oferece outro, mas esteja sempre oferecendo. Passou pela sala, ofereceu água. Passou pela sala, ofereceu suco. Entendeu? Por quê? Porque o seu idoso precisa estar hidratado sempre. E daí a dica vale para você. Sabe a minha garrafinha aqui que está do lado? Tenha uma para você também. Se hidrate. Porque a vida de quem cuida de idoso é corrida. Tá? Então, você também precisa se hidratar. Combinado? Então, sua garrafinha e o copinho para o seu idoso, né? Ofereça para os idosos sempre comida mais pastosa, mais suave, com pouco tempero. O idoso tem um estômago mais sensível, certo? Então, diminua nos temperos, mas faça o que ele gosta. Então, chegou aí o tô não é tão danado, né? Chegou a hora aí do jantar, da medicação, de jantar, dê a medicação, leve o banheiro fazer a higiene, ou faça na cama. E daí vem a última dica que a gente tem. Determine a hora de dormir. Isso é importante demais, você determinar uma hora para acordar e uma hora para dormir, né? Tem idoso que não está com sono. Ele não vai estar com sono naquele... Mas não estou com sono. Mas precisa ir para a cama. Por quê? Quando você leva para a cama, você trocou, você enrolou, você já está dando tempo para o cérebro do idoso entender que chegou a hora de dormir. Você vai apagar as luzes ou baixar as luzes. Vai diminuir os barulhos da casa para que o idoso entre numa rotina. Porque é importante ele dormir sempre na mesma hora. Para que o corpo dele entenda que precisa descansar e para que você, cuidador, tenha um tempo para você. Não sei se você percebeu, na minha narrativa da rotina durante o dia, você não teve tempo para nada.
Por quê? Porque gasta tempo. Cuidar de um idoso, cuidar de uma casa, cuidar de uma família, gasta tempo. E olha que aqui eu nem falei dos filhos, né? No meu exemplo, é você o idoso. Não tem marido, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém. Mas, no geral, você tem tudo isso dentro de casa. Então, você não vai ter tempo para você. Por isso que é importante que o idoso vá dormir cedo, né? E aí, cedo que eu falo até 9 horas, né? Depois das 9, um idoso tem que ir para a cama. Idoso é como criança. A criança não tem hora para dormir, idoso também tem. Ele precisa desse tempo para descansar, pôr o corpo em ordem, né? E você precisa desse tempo para pôr o seu corpo em ordem, para descansar sua mente, para pôr seus filhos na cama, para tirar um tempo para lavar o seu cabelo, para cuidar da sua unha, para ler um livro, para entrar nas redes sociais, para o que seja, né? Então é importante que o idoso tenha uma hora para acordar e que ele tenha uma hora para dormir. E automaticamente você vai ter uma hora para acordar e uma hora para dormir, né? Você vai acordar uma hora mais cedo que o idoso e vai dormir depois que você colocou o seu idoso na cama. Gente, entendam uma coisa. É de extrema importância que você, cuidador familiar, determine horários para que você evite ficar estressado, você evite ficar ansioso, ficar nervoso, porque tudo isso traz pressão alta, traz diabetes. Quando você está nervoso, está ansioso, muita gente vai para onde? Vai para a comida. E isso causa um excesso de peso. Principalmente porque o seu tempo para ir a uma academia diminuiu. O seu tempo para fazer um exercício em casa diminuiu, né? Então você precisa ter uma alimentação balanceada, assim como o seu idoso. Se hidratar muito bem e tirar um tempo para você. Entendeu? Então, a minha principal dica de uma rotina é você determinar o horário de você acordar, o horário do seu idoso acordar, um horário de você pôr seu idoso na cama e um horário de você ir para a cama. Quando você colocou seu idoso na cama, não vai ficar até meia-noite no celular. Por quê? Porque no outro dia de manhã você não vai conseguir acordar no horário. Depois você vai ter que passar o dia correndo. Por quê? Todo idoso tem horário para tomar remédio, não tem? Se tiver médico naquele dia, tem horário de ir com o médico. Tem horário para comer. Você tem que dar um intervalo entre cada refeição para que ele tenha fome, para que ele consiga fazer a digestão. Então, tudo tem que ter um horário. Então, é importante que você coloque o seu idoso na cama, aqui no meu exemplo, às 9 horas, mas que você vá para a cama no máximo às 11. Para que você também tenha o seu tempo e o seu sono para revigorar suas energias. Combinado? Então, determinamos aqui horário de você acordar, horário de tirar seu idoso da cama, horário do banho. Aí eu dei a dica de você verificar se o seu idoso faz as necessidades fisiológicas dele no período da manhã, e daí você já leva ele para o banheiro antes do café, ele faz as necessidades e depois você dá banho. Determinamos que você não precisa lavar o cabelo do seu idoso todos os dias, 2 vezes por semana já é suficiente para otimizar a hora do banho. Determinamos também que você organize as coisas do idoso antes de tirar o idoso do conforto dele, certo? Determinamos que você tem que oferecer água para o idoso pelo menos 1 hora, a cada 1 hora, e ter sempre água, suco, água, chá, água e outro líquido que o idoso gosta do lado para estar sempre oferecendo, e que você tenha sua garrafinha de água. Determinamos que o idoso precisa estar interagindo com você ou com a televisão, ouvindo a música, certo? E determinamos que o idoso precisa ir para a cama dentro da hora determinada. Aqui no meu exemplo, às 9 horas da noite. E que você, cuidador, não fique mais de 2 horas, além desse horário que você colocou o idoso na cama, para ir para a cama também, para que você tenha uma boa noite de sono, certo? Eu espero que neste vídeo gigante que já deve estar, né, eu tenha passado para você dicas importantes para facilitar a sua vida. E se você gostou do que eu falei aqui para vocês, já se inscrevam neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. É importante você ativar o sininho porque
porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai te mandar sempre que eu postar um vídeo novo. E desta forma você não vai perder nenhuma dica valiosa para te ajudar no dia a dia. Combinado? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.